Bom, a gente já entrou na série taoísta, então, com a família. A família é o céu anterior do ponto de mutação que a gente já viu. A gente viu em variedades. Esse aí está exatamente como um série taoísta já. O que é um céu anterior? Segundo a Laide, céu anterior, ele diz o seguinte: o hexagrama que está presente no céu anterior, quer dizer, no caso do 24, que é o ponto de mutação, o hexagrama que está presente no céu anterior do 24, do ponto de mutação, é a família, resulta da configuração energética que antecede o contexto dinâmico de cada hexagrama, no caso desse hexagrama que a gente viu o ponto de mutação. Ou seja, de onde provém a dinâmica vigente neste hexagrama, no ponto de mutação? Provém da família. Vocês lembram que eu falei no vídeo 1 que a família, ela tem por baixo o fogo, que tem como atributo o aderir, e por cima a suavidade. Então, o fogo vai aderindo e o vento vai levando. Ou então, o fogo vai aderindo e a madeira vai permitindo que ele, toque fogo numa floresta. E isso, ao mesmo tempo, é o que traz o acolhimento da família, essa coisa do fogo, do calor da família. E que estava faltando na Terra, tanto na Terra enquanto planeta, porque ela estava inóspita para ela mesma, porque os habitantes da Terra, todos, sejam os animais, as plantas, os rios, os vales, tudo, estavam vivendo uma situação muito difícil, as montanhas, enfim, como os seres humanos que também vivem nela, né? A gente sempre acha que a gente é o mais importante, como se a gente fosse filho caçula e acha que é o mais importante. Não. Antes da gente chegar, já tinha vírus. E foi um vírus que resolveu o problema atual. O negócio estava muito ruim para a Terra, então um vírus veio resolver, o Covid. Por mais doloroso que seja, ele mudou, ele criou um ponto de mutação. O século anterior é o potencial latente, não expresso visivelmente. Ele está por baixo disso. A sobrevivência, o que é a família? O genos, é o que dá nascimento aos seres daquele lugar, é o que garante a vida daquele lugar. O céu posterior, que no caso de um ponto de mutação é o 24, no vídeo eu falei número 19, eu com certeza estava passando por um 19 quando eu falei, é o 24. O céu posterior é a expressão manifesta. O que a gente está vendo? A gente está vendo a vida mudar de perna para o ar, é o ponto de mutação, está mudando tudo. O trovão, que vem com a força toda para atravessar a Terra. Então, o céu posterior, que é o ponto de mutação, é expressão manifesta de uma configuração energética. Acontece que existe um diálogo contínuo entre esse céu anterior e esse céu posterior. Existe, no caso do ponto de mutação, um diálogo contínuo entre ele e a questão da família. E existe, ao mesmo tempo, um responde ao outro de imediato. E, ao mesmo tempo, entre eles há uma correspondência. Uma tensão invisível emana do centro, que é essa questão da família que a gente vai atravessar agora, impulsionando a periferia. E aí fazendo com que aconteça o ponto de mutação.
a terra estava inóspita. Ambos esses céus, tanto o céu posterior quanto o céu anterior, quer dizer, tanto no caso o ponto de mutação, que é o posterior, como o anterior, que é a família, formam uma unidade cíclica. Um fluxo condutor os perpassa como uma tela de fundo sobre a qual atua uma energia que vai se expressando nas diversas trajetórias. Eu já mostrei para vocês figuras do Escher e tal. Aqui eles ensinam a língua, vai adiante ensinando como é que calcula e tal, babão, mas aí vocês teriam que saber esses desenhos aqui, e aí não dá para ensinar tudo. Bom, agora eu vou tentar pegar pelo Wilhelm, e vocês vão ver que o Wilhelm ele tem uma maneira diferente da nossa maneira ocidental, porque ele vai trazer a noção da família chinesa. A Laíde ocidentaliza a coisa e amplia. O Wilhelm ele vai fazer um texto bem chinês. Quem viu Lanternas Vermelhas vê a estrutura familiar da China, né? Então ele vai falar a família, os dois trigramas, quem está abaixo é Li, aderir, o fogo, quem está acima é Sum, a suavidade, o vento. Vento é também vento, mas é também madeira, tá? Elemento. Este hexagrama representa as leis que regem a família. A linha forte ao alto representa o pai. A da primeira posição, o filho. A linha forte na quinta posição representa o marido. A gente está trabalhando com uma estrutura muito sólida e fechada de uma China antiga. Enquanto que a linha maleável na segunda posição corresponde à esposa. Reparem que interessante, a linha forte ao alto é masculina, o pai. A primeira posição, o filho. A linha forte na quinta posição representa o marido, e ela é masculina. Enquanto a linha maleável na segunda posição corresponde à esposa, ela é feminina. Por outro lado, as duas linhas fortes na quinta e terceira posições representam dois irmãos. E as linhas maleáveis correlatas na quarta e segunda posições, suas esposas, as esposas dos irmãos. Deste modo, todos os vínculos e relacionamentos existentes no interior da família encontram uma expressão adequada. Cada linha individual ocupa a posição que corresponde à sua natureza. O fato de uma linha forte ocupar a sexta posição, onde se poderia esperar uma linha maleável, que seria fraca, indica de modo bastante claro a forte liderança que deve emanar do chefe da família. Ela deve ser considerada não em sua condição de sexta linha, última linha,
mas enquanto linha mais elevada. A família mostra as leis que vigoram no interior da casa e que, transferidas ao exterior, mantêm a ordem no Estado e no mundo. A influência que emana do interior da família é representada pela imagem do vento gerado pelo fogo. O fogo está aqui gerando o vento. Bom, eu trouxe para vocês verem uma abordagem chinesa, mas por baixo disso vocês podem depreender muita coisa. Quando vocês vão participar de uma instituição muito estruturada, onde vocês fizeram uma iniciação, esse ser mais velho, ele ocupa uma posição muito distinta. As posições femininas têm também uma hierarquia. As posições masculinas têm uma hierarquia. Então, e a hierarquia, tem muitas pessoas que eu vejo na rede reclamando da hierarquia. Eu tinha, quando eu era mais jovem, também uma má impressão da hierarquia, né? Hieros, né? É Deus, né? Arco, é o grande, né? É uma coisa marcada pelas deidades, né? Mas eu tinha uma implicância. Até que eu fui ler um livro muito interessante do candomblé da mãe Estela, que é lá na Bahia. Quando ela teve que assumir o candomblé dela, que é o que participa Gilberto Gil e outras pessoas destacadas, eu não sei o nome da casa, porque eu não sou muito familiarizada com essas coisas, e eu li. E é interessante, ela quando assume, é claro que ela, pelo fato de ser mulher, ela teve muitas resistências, e ela foi amparada por 2 homens do candomblé que puseram ela ali. E ela escreveu um livro lindíssimo sobre a hierarquia no candomblé. E, inclusive, todos os uniformes, cada encargo dentro do candomblé, que eu nem sabia que eram tantos, tem um uniforme específico. A gente vê isso na Marinha, a gente vê isso no Exército, a gente vê isso até no colégio, até dentro do hospital. Cada um tem seu uniforme. E por ali você identifica essa enfermeira-chefe, essa aqui é auxiliar, essa aqui é a nutricionista, esse aqui é o médico do plantão, aquele ali é o diretor. E você percebe dentro de um hospital, aquele ali é um geneticista que está passando, olha só, é um pesquisador da casa, né? Aquele ali é o chefe do CTI. Você percebe por uma série de insígnias, ou pelo jeito, ou por certas maneiras como a pessoa é tratada, ou roupas que ela veste, né, toda paramentada, né, se ela vai para mexer com aquele monte de célula, está completamente paramentada, se ela vai atender um paciente com Covid, ela vai pegar o front, ela está muito mais paramentada do que aquela outra que vai ainda só atender o telefone, coisas assim. Então, existe a hierarquia. E aqui ele vai falar a hierarquia fundamental, e ela começa da família, para o chinês. Se a família está desestruturada, o resto do Estado todo se desestrutura. Então, não tem como. Aliás, a gente está vendo um exemplo atual, né? Uma família tão confusa, com os filhos fazendo tantas coisas assim, um pai acobertando, não podia dar muito boa coisa no país, né? Só podia dar essas confusões que dá mesmo, né? Se fosse diferente, seria diferente. Bom, a gente agora já viu a parte do Wilhelm e a gente vai passar para o julgamento dele, depois da Laíde, mas antes a gente vai passar um pouquinho pelo Confúcio. Então, a próxima vez a gente vai ver no terceiro vídeo ainda a família como céu anterior,
do ponto de mutação visto pelo prisma do Confúcio, tá bom? Esse é o vídeo 2.